em Atos, capítulo de número 1. Na sexta-feira, ou durante a semana, Deus ele foi ministrando algo comigo. E quando foi da quinta para sexta, eu tive no meu coração um impulsionamento do Espírito Santo, de Deus, assim, de falar muito nesses dias sobre o poder do Espírito Santo. Inclusive a mensagem hoje é andando no poder do Espírito Santo. E nós vamos até colocar nos nossos cultos de sexta-feira um tema voltado mais para uma ativação profética, onde nós vamos falar dos dons do Espírito Santo, onde nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Que embora você esteja na igreja ouvindo sobre o Espírito Santo, talvez você não conheça o Espírito Santo, ou se você conhece, talvez você não respeite ele, você não respeita o Espírito Santo como ele é realmente. Às vezes você chega atrasado, às vezes você conversa no meio de um culto, às vezes você fica no telefone no meio de um culto. Isso é a maior prova de que você não conhece o Espírito Santo. Porque se você conhecesse o Espírito Santo, você seria no mínimo educado com ele. Entende? Você seria no mínimo educado com o Espírito Santo. E em muitos momentos nós somos muito mal educados com o Espírito Santo, porque nós temos uma postura às vezes totalmente fora do padrão de Deus, fora do padrão daquilo que vai agradar o Espírito Santo. Por isso que o relacionamento de muitas pessoas com o Espírito Santo, ele é fraco, ele é raso, tem muito conhecimento, sabe o que não pode fazer, mas não consegue não fazer aquilo que não pode fazer. Você entendeu? Se você não entendeu, eu vou te explicar. Você sabe que o Espírito Santo, que a palavra de Deus condena certos pensamentos e certas atitudes. Mas só que você, quando está diante dessas situações, você se entrega a esses prazeres, você se entrega a esses pensamentos, você se entrega a esses pecados, mesmo sabendo que aquilo não pode, aquilo é destrutivo, mas você mesmo assim se entrega aos seus prazeres. Por quê? Porque você ainda não teve um encontro com o poder do Espírito Santo na sua vida. Você vai à igreja, você anda com a Bíblia debaixo do braço, você lê a Bíblia, mas aquilo não faz sentido na sua vida. Por quê? Porque só o poder do Espírito Santo consegue te capacitar para você andar na santidade que Deus te exige na palavra. Amém? É sobre isso que a gente vai falar nesses dias. Pastor, qual que é o propósito de falar isso? O propósito é para que seja gerado no coração da igreja, gerado no nosso coração, uma verdadeira devoção ao Espírito Santo. Amém? Uma verdadeira devoção ao Espírito Santo. Você vai sair, irmão, eu oro para que você saia desse lugar de conformismo no Evangelho de Cristo. E você perceba que existem águas mais profundas. E não só perceba que existem águas mais profundas, mas você realmente tem um encontro com Jesus. Você realmente tem um encontro com o Espírito Santo. Ouvindo um pastor, eu vou falar isso daqui no meio da mensagem, mas ouvindo um pastor dando alguns dados sobre a vida dos cristãos, principalmente, não só no Brasil, mas no mundo. Ele fala que 90% dos cristãos, eles não oram mais que 15 minutos. Não precisa levantar a mão, irmão. 90% dos crentes não oram mais que 15 minutos. 10% dessa porcentagem de 100, dos 10% de crentes que oram, 90% dos 10% que oram, eles não oram 1 hora por dia de oração. Eles não têm 1 hora de oração. Aqueles que excedem os 20 minutos de oração, eles não conseguem chegar a 1 hora de oração. A porcentagem de crentes que oram pelo menos 1 hora de oração por dia
ela é quase que inexistente em nosso meio. Eu diria para você que a nossa igreja, levanta a mão, você que faz parte dessa igreja. Essa igreja, ela ora mais ou menos uns 0, alguma coisa de oração. Muito pouco. De uma vida de devoção, de uma verdadeira vida de oração com o Senhor. Sei que agora você vai começar a colocar todas as tuas desculpas que você estuda, trabalha, de que você cuida disso, cuida daquilo, e você coloca vários tipos. Esses dias eu vi pessoas indo fazer exercícios 5 da manhã, porque ela entra no trabalho 6h30, 7 horas. Então ela acorda 4h30 da manhã para ir fazer exercício. Eu queria ter essa fé, irmão. Eu queria muito na minha vida conseguir acordar 4h30 da manhã para me correr, sério mesmo. É o melhor horário que você tem para correr, não tem, é livre. Até os ladrão tá dormindo nessa hora. Você que pensa, né? Você que pensa. Tá livre. Então se alguém fala assim, entra mais cedo no trabalho que você vai ganhar a hora extra, você entra. Se alguém falar assim para você, vamos, tudo que alguém te chamar para fazer qualquer coisa que vai te gerar desconforto, você vai. Agora, se o Espírito Santo fala assim, levanta uma hora antes, todos os dias, para você abrir a Bíblia e orar e falar comigo, você não vai fazer. E sabe qual vai ser a sua desculpa? Nossa desculpa, porque é a nossa desculpa. Eu não tenho tempo. Eu chego tarde do trabalho. Irmão, você percebe como que a gente tem sempre uma desculpa para buscar a Deus? Tem pessoas que se você chamar ela para encher uma laje, 4 horas da manhã, porque depois vai ter um churrasco, ela vai. Mas se você falar assim para ela, vamos no culto hoje, 6 horas, das 6 às 8h30, tô cansado. Bota a cabeça para fora da janela assim, ó. Ixi, tá frio. Tá frio hoje. O tempo nem virou direito. O tempo não acabou nem de virar. Eu vi um pastor semana passada lá na Verdade Vida falando, e é verdade. Antigamente, o cara ia para a igreja, chegava do trabalho, ia sem tomar banho. Não, eu vou para a igreja buscar, vou orar. O cara ia com fome, não, quando eu chegar eu janto. Então eu vou pegar uma bolacha aqui, vou fazer alguma coisa aqui, quando chegar lá, quando chegar eu faço. Hoje, você olha, o tempo virou, semana aqui vai dar ruim. Não vou conseguir, Semana aqui vai ser difícil, o tempo virou, já era. Essas são as qualidades de crente que a gente tem hoje. Pastor, eu queria tanto que meu filho se convertesse. Vai. Queria tanto que minha esposa, meu esposo, meus parentes se convertessem. Vai. Vai acontecer um avivamento na sua casa. Você preguiçoso, sem buscar a Deus, não acontece. Não acontece. Eu vi um pastor pregando, ele contava que ele estava pregando, e ele começou a falar sobre a vida de oração, e no meio da igreja se levantou um intercessor da igreja que ele estava pregando, com raiva, porque ele estava tão confrontado, que era intercessor, mas não orava, tão confrontado com aquilo que o pastor estava falando, que ele levantou e começou a chamar o pastor de herege. Quando o pastor chegou perto dele, sabe o que aquele intercessor estava? Com a faca, puxou uma faca e deu uma facada na mão do pastor, o intercessor da igreja. O que aconteceu? A igreja levantou a mão, o pastor levantou a mão, ele caiu endemoniado. Virando. Vira, sabe quando vira? Caiu endemoniado, cheio de demônio, intercessor da igreja. Ele estava tão confrontado com a mensagem de oração que ele foi naquele dia com a... Eu lembrei de algo agora. Ai, meu amigo. Ele ficou tão confrontado. Coisas particulares, não posso falar, irmão. Não posso, que eu lembrei de algo agora. Agora que eu lembrei. Que hora que o pastor foi colocar a mão na cabeça dele para expulsar aquele demônio, ele deu uma facada na mão do pastor. A igreja orou, o demônio foi embora e o cara foi liberto. Então, se em algum momento
que eu estiver falando sobre oração, você quiser endemoniar, avisa antes. Assim, pastor, tô sentindo que eu vou endemoniar. Chama a gente que a gente ora antes. Tô brincando, irmão. Fique em paz, não fica chateado comigo, não. Abriu sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Ouvindo um testemunho, eu vou até comprar esse livro. A maior igreja da Coreia, pastor John Po, Yong Shu Po, é um nome coreano lá. Coreano, né? Um monte de pastor foi na igreja dele, porque a igreja é enorme, igrejona mesmo assim, de não sei quantos mil crentes. Os pastores falaram assim, fala pra gente qual é o propósito, o que você fez pra sua igreja crescer tanto e mudar a Coreia. Vocês querem saber? Querem. Pegou os pastores, levou pra dentro de uma sala. Vamos orar? Vamos. Quando deu 15 minutos, o pastor se levantou já com artrite, artrose no joelho, já tudo. Se levantou já agoniado e ele gritou, vamos orar, pastor. Vocês não querem saber qual é o remédio, qual que é a solução para a igreja crescer? É a oração. Os pastores não oram. Aí eu pergunto para você, se um homem que todo domingo está encarregado de trazer uma mensagem de 1 hora na igreja, acreditando que Deus vai usá-lo todo domingo para trazer uma mensagem, ele se esforça para orar pelo menos 1 hora por dia, porque às vezes ele tem até uma incumbência de trazer a mensagem. Eu pergunto para você, será se isso, o que motiva aquele irmãozinho que vem para a igreja só de domingo orar? A buscar a Deus. Se o pastor de uma igreja ora no máximo 20 minutos por dia, eu pergunto para você, como será que estão os membros da igreja dele? Como será que estão os membros de uma igreja de um pastor que ora 20 minutos por dia? Orando 2 minutos por dia. É desastroso, irmão. Diz assim o texto. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que deve restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que veio 2 varões vestidos de branco, e se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Uau! Todo olho verá, irmão, quando o nosso Jesus voltar. Vai ser escandaloso, vai ser barulho, vai ser desastroso. Como diz, o grande e terrível dia do Senhor. Para uns vai ser um espetáculo, para outros vai ser terrível. Vai ser terrível. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade um tanto como uma jornada de um sábado. A distância do monte onde eles estavam para Jerusalém era a jornada de um sábado. Quando ali eles entraram, eles subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. O único que não estava aqui era Judas, que tinha morrido. Todos estes perseveravam. O que eles faziam? Perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
Irmãos, na igreja, escuta bem uma coisa, esses últimos meses ou até ano dessa igreja, nós focamos muito no ensino bíblico. Culto de homens e culto de mulheres, a gente se senta para estudar a palavra de Deus, para estudar livro, ensinamentos. A gente fez séries de mensagens expositivas sobre cartas, a carta de João. A gente focou muito nesses últimos dias sobre o conhecimento, e isso é muito saudável, muito gostoso para a igreja. Mas nesse tempo eu senti muito no meu espírito que nós precisávamos trabalhar um nível, não que o estudo bíblico está abaixo ou acima não, mas precisávamos agora trabalhar um pouco sobre o poder do Espírito Santo. Dentro da igreja existem 3 fundamentos importantes que regem a igreja. O primeiro é a instrução, que é o conhecimento. O segundo é a revelação. E o terceiro é o poder de Deus. A instrução, ela é a comunicação da palavra de Deus. É o que eu estou fazendo com você aqui agora. É o conhecimento que chega aos seus ouvidos. É quando você tem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que uma igreja bem instruída, ela não vai ceder ao sistema religioso, ela não vai ceder às ideologias desse mundo, porque ela está bem instruída nas Escrituras. Por isso que a instrução é um fundamento muito importante para a edificação da igreja. Mas só que também existe a revelação. A revelação é a ação do Espírito através da instrução que você recebeu. Entende? É a instrução, o conhecimento que você teve se tornando vida dentro de você. Porque através da instrução, o Espírito Santo revela a ação. A revelação, ela traz clareza para aquilo que você deve, para a forma como você deve andar, o que você deve fazer, porque afinal você teve uma instrução, agora você tem uma revelação, uma ação do Espírito Santo baseada na instrução que você recebeu. Quantos estão entendendo? Está sendo claro? Mas só que a igreja também tem um fundamento muito importante, que é o poder. E isso é o poder do Espírito. É quando você junta a instrução com a revelação, e o Espírito Santo agora trabalha no seu coração através daquilo. Porque aquilo que você não conhece, aquilo que você não consegue, pela sua própria força, aquilo que você não consegue abandonar, que você já entendeu pela instrução de Deus que é pecado, você já teve a revelação do que você tem que abandonar, só que você fala, mas eu não consigo. Só o poder de Deus consegue te impulsionar para você andar numa vida de santidade com o Senhor. Então o poder de Deus é a ação de Deus, a autoridade de Deus, a legalidade de Deus, para você viver conforme a vontade dEle. Amém? Por isso que nós precisamos entender que a igreja, ela não é simplesmente uma sala de aula, onde nós recebemos todas as instruções e vamos embora, como se nós tivéssemos adquirido todo o conhecimento possível. A igreja não é uma sala de aula, a igreja é um lugar onde nós somos ativados. Por isso que o nosso culto de sexta-feira vai ser um culto de ativação. Nós vamos orar sobre o avivamento de Deus, mas nós vamos orar por batismos. Quantas pessoas dentro da igreja não tiveram uma experiência com o Espírito Santo? Elas conseguem chorar assistindo uma série, elas conseguem chorar assistindo uma novela, elas conseguem chorar quando elas estão assistindo um TikTok. Mas na presença de Deus, elas não conseguem derramar uma lágrima para o Senhor. Elas conseguem chorar quando elas veem um cachorrinho. Elas veem um cachorrinho, que o cachorrinho não conseguia andar e agora ele conseguiu andar. E ela, oh meu Deus, que lindo! Mas quando ela está na presença de Deus, ela é uma terra seca, não tem lágrima, não tem paixão, não consegue derramar o seu coração diante do Senhor, consegue se derramar diante das coisas tão podres desse mundo, mas diante de Deus ela não consegue ter o coração em chamas. Existem 4 coisas que precisam acontecer na sua vida antes de você cumprir o chamado de Deus. Você quer saber? Vou fazer igual o pastor Roberto, só se pelo menos 10 pessoas levantar a mão.
Obrigado. Quase que não chega em 10, mas foi. A primeira coisa que precisa acontecer na sua vida, antes de você cumprir o chamado de Deus, é você ter uma experiência com Deus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunte: você já teve uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência com o Espírito Santo? A segunda coisa é a instrução, é importante. A terceira coisa é a revelação. E a quarta coisa é a capacitação. Se essas 4 coisas não acontecerem na sua vida, você não vai conseguir desenvolver o seu chamado. Você não vai conseguir desenvolver aquilo que Deus tem com você. Amém? Onde você vê isso? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 13 e versículo 14. Pegue sua Bíblia aí, abra aí. Então disse Deus a Noé. Achou, irmão? Gênesis está fácil, né, irmão? Primeiro livro da Bíblia. Então disse Deus a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Só nesses 2 versículos você vai ver. E no versículo de número 22 que ele fala: e assim fez Noé, tudo conforme Deus lhe ordenou. Nesses 3 versículos você vai ver Noé tendo uma experiência com Deus, recebendo uma instrução de Deus, tendo uma revelação e sendo capacitado para executar aquilo que Deus lhe deu. Onde foi que ele teve uma experiência? A Bíblia fala que Deus fez o quê? A Bíblia fala que aconteceu o quê? Que Deus apareceu para ele e Deus falou. Quantos já ouviu Deus? Quantos já ouviu Deus no seu interior que te estremeceu? Já ouviu, irmão? Tem muita gente que tem dúvida. Muita gente tem dúvida. A experiência que Noé teve foi quando Deus falou com ele. Porque às vezes nos falta essa experiência de ter uma experiência com o Espírito Santo, uma vivência com o Espírito Santo. Deus apareceu para Noé e falou. A primeira coisa que ele teve foi a experiência. A segunda, a instrução, o conhecimento. Deus falou para Noé construir uma arca. Deus falou para ele construir uma arca. A instrução, ele recebeu a instrução. A revelação foi: Noé, constrói uma arca, porque eu vou te dar uma revelação bombástica aqui agora. Nem a Sônia Abrão vai ter essa. Qual que é, Deus? Fala aí para mim. Eu vou destruir todo mundo. Meu Deus. Vou destruir todo mundo. Mas se você construir uma arca e você guardar a sua família lá dentro, eu vou poupar a sua casa. Aquele que quiser entrar vai ser poupado, mas pode ser que ninguém queira. Eles estão tão perdidos com as coisas desse mundo que eles não vão querer. Eles não vão querer. E o que ele fez? Ele teve uma revelação. E a Bíblia fala que o que ele fez? Ele foi e construiu a arca. Ele construiu a arca. Deus o capacitou, pegou as ferramentas. Ele foi, cortou as madeiras necessárias para ele construir uma arca. Escute uma coisa. A experiência é tão importante como a instrução. Mas você precisa colocar as coisas no lugar. Porque se você tiver uma experiência sem ter uma instrução, você pode ser só um fanático. Um fanático que teve uma boa experiência com Deus, mas não tem instrução nenhuma. Ou se você recebe só a instrução sem receber a experiência, você se torna só um religioso, que é cheio de instrução e de dogmas religiosos, mas não tem uma experiência com o Espírito Santo. Ontem a gente estava lá em casa, em família, e a gente conversava um pouco sobre isso. As pessoas perguntam, entram nos questionamentos: você é calvinista, você é arminiano, o que você crê? Você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista? Você é o quê? Tem muita gente que está tribulada com isso.
pergunta o que você é, cheio de dogmas, cheio de coisas. Irmão, eu recebi, a pastora Elisângela e o pastor Breno foram embora, eles me deram um kit de teologia do arminiano, do Armínio, Jacob Armínio, que fala sobre o arminianismo. Você leu, pastor? Li nada, ainda nem li. Ultimamente eu estou lendo só aquilo que está incendiando o meu coração por dentro. Livros e Bíblia e oração que precisa me incendiar. Mas qual a importância desses posicionamentos teológicos? Só para você saber. Só para você saber mesmo. Isso daí não vai te acrescentar nada. Isso daí não vai queimar seu coração em nada. Você só vai saber, sou arminiano. Você só vai ter um motivo para você ficar questionando e entrar em debates tolos sobre coisas que não vai te acrescentar em nada. Te acrescenta em instrução, mas experiência. Então, se você é um homem de instrução, cheio de dogmas religioso, mas você não tem uma experiência com o Espírito Santo, se você tem muita instrução, a primeira experiência que você tiver, toda a sua instrução que você tem vai matar aquela experiência. Porque, como diz um pastor, você vai tentar enquadrar Deus, você vai tentar colocar Deus dentro da sua caixinha de pensamento. E Deus, irmão, você não vai compreendê-lo em toda a sua medida exata. E é por isso que eu quero falar com você sobre o Espírito Santo. Porque ninguém tem tanta capacidade de te revelar o Espírito, de te revelar Cristo, de te revelar o Pai, senão o próprio Espírito Santo. Muitos não se arrependem porque têm o seu coração fechado para o Espírito Santo. Muitos carregam uma frieza espiritual porque o seu coração está fechado para o Espírito Santo. Jesus falou, eu vou, mas eu não vou te deixar órfão. Como aí? Então você vai me dar um pai, eu vou te dar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é pai, por que ele, se ele não vier, eu me tornarei um órfão? Porque o Espírito Santo revela Cristo, Cristo revela o Pai. Se você não tem uma experiência com o Espírito, você não tem com o Filho e você não tem com o Pai. Por isso você pode ser um órfão. Porque Ele revela o Cristo e Cristo revela o Pai. O que Jesus diz? Falaram assim para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala, aqui está. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. O Espírito Santo é a pessoa ideal para revelar a essência de Cristo no seu coração. O Espírito Santo é a pessoa ideal. Por isso que se você abrir a sua Bíblia, abra comigo para você se movimentar um pouco. Em Mateus capítulo de número 3, verso de número 11. João Batista está no deserto pregando e batizando. E ele diz assim, eu vos batizo com água. Me deu foi calor, irmão. Deixa eu tirar esse blazer aqui. Calma aí, aguenta aí. O negócio de blazer aqui é só o sangue de Jesus. Sério, canta lá abaixo. Eu lembro que eu fui pregar uma vez, sabe na onde? Foi eu e a Priscila, na igreja do pastor Jeová, lá da São Pedro. Lá naquela favela que tem lá perto do Extra. Naval. Favela da Naval. Você pregando aqui, do outro lado era a rua e pô, pipoco, grau. Pá. Eu falei, Jesus amado. Sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco, irmão, a unção desceu. Sério mesmo, daqui a pouco a gente começou a dar umas ternadas em todo mundo. As irmãs fizeram, ternada que eu falo terno, sabe? Fizeram aquela fila assim, e eu comecei a passar um terno assim, pá. Sério? Não sei nem se a Priscila lembra disso. Lá na favela Naval. Ficava em cima do altar, sentava na tribuna. Aleluia, com cara de pregador. Coisa mais linda. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele... O que ele está falando? Aquele quem, irmão? Aquele que vem depois de mim. Aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou nem digno de levar. Uau, que reverência. O que esse homem viu? Eu não queria focar nisso, mas só que me estralou no coração agora. O que João Batista viu? Que ele falou assim, cara, eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. É isso que você precisa ver, irmão. É isso que nós precisamos ver. Sabe o que você precisa? De um jugo
do Espírito, o jugo do Espírito sobre você. Não, irmãos, eu tenho uma oração particular com Deus, é que, Senhor, quando eu estiver desmotivado, o Senhor pode me cobrar. Então, irmão, tem hora que eu estou assim, quando eu começo a assistir um filme, uma série, o Espírito Santo vem e fala assim, sai daí, velho. Me dá logo um negócio, uma coceira na cabeça. Pega a Bíblia, pega um livro. O que você está buscando? O que você está buscando não está dentro dessa televisão não, meu filho. O que você está buscando não está na tela desse celular não. O que você está buscando está no quarto, na separação, na consagração. Para esse lugar que o Senhor está nos chamando, irmão. Você pode não ser um pregador que vai subir no altar e tocar milhares de pessoas. Mas eu diria para você que se você quiser salvar pelo menos a tua família, você vai ter que ser alguém de oração, alguém que conhece o Espírito Santo. Você vai ter que ver Jesus a ponto de dizer assim, eu não sou nem digno de levar as tuas sandálias. Não sou digno. E ele fala assim, eu não sou digno nem de levar, em outras versões, em outras passagens, em outros evangelhos, ele fala, não sou nem digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Aí ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos batismos tem aqui? Eu já até falei. Quantos batismos tem aqui? 3. O primeiro batismo é do arrependimento. É o batismo da água. Esse é o batismo do arrependimento. Vim, reconheço Jesus como Senhor da minha vida, me arrependo dos meus pecados, desço as águas como profissão de fé, confesso Ele como Senhor da minha vida, como Salvador, e tome-lhe água. Batizado. Mas só que João fala, esse daí eu posso, agora o segundo e o terceiro não é comigo, é só ele. Qual que é o segundo? O batismo no Espírito. É quando você recebe o fruto do Espírito dentro de você. É quando você recebe os dons. É quando o Espírito Santo passa a habitar. Ele é a garantia, o pendor. O que é o pendor? A garantia. O Espírito Santo, ele é o que te faz inclinar para o arrependimento. Ele é o que te convence do pecado. O Espírito Santo, ele te faz inclinar o coração para as coisas de Deus. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe muitos benefícios que ele traz. Um dos benefícios do Espírito Santo é a testificação no seu coração de que você é filho de Deus. Amém? O Espírito testifica que você é filho de Deus e é por meio dele que clamamos Abba, Pai. O Espírito traz a testificação da sua filiação e da paternidade de Deus sobre a sua vida. Mas só que João está dizendo, mas não pode parar por aí. Porque esse é só um segundo batismo, tem um terceiro batismo. O terceiro batismo é o batismo do fogo. A Bíblia não está dizendo assim, e ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Não tem versão assim. Não está dizendo ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Ele está dizendo ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. As correntes teológicas, algumas correntes teológicas carregam a ideia de que esse batismo do fogo é o batismo do juízo. Eu não comungo com esse tipo de entendimento. O entendimento que eu comungo é que esse fogo aqui é o fogo do Espírito, de purificação dos meus pecados, das minhas imoralidades. É o fogo de Deus queimando em nosso interior, a ponto de nos fazer desistir do pecado. O que é o batismo de fogo? É a potencialização do Espírito Santo. Já assistiu aquele filme Velozes e Furiosos lá? O cara tá aqui, 120 por hora, quando ele aperta o negócio, o que acontece? Solta um nitro e ele... O fogo de Deus é justamente isso daí. É o Espírito Santo que tem, não está a parte dele, é ele que tem. E escute uma coisa, o fogo de Deus é quando o Espírito Santo solta o nitro dentro do seu interior. E ele acende uma chama. Ele acende um fogo, irmão, que não, a novela não vai te dar, o TikTok não vai te dar, a internet não vai te dar. É só quando você vai diante dele que ele tem esse fogo abrasador, que é capaz de mudar a sua vida, é capaz de aquecer o seu coração. O batismo do Espírito traz o Pai,
Não, eu sou filho. Você conversa com pessoas, ela não tem dúvida de que ela é filha de Deus, mas ela não vive como filho. Recebe o Espírito Santo, não, eu sou filha de Deus. Não, mas você precisa do fogo. Não, eu sou filho, eu sou filho. Aí peca. Aí no outro dia de novo, pai, eu sou filho, perdoa. Irmão, e é sempre aquilo, vai e volta, vai e volta. Vai e volta, eu sou filho. Você tem que entender que você é filho de Deus. Entenda que você é filho, tá, irmão? Vontade de pegar uma brasa viva, então entenda que esse fogo precisa mudar a sua vida, recebe. Precisa acontecer conosco aquilo que aconteceu com Isaías. Quando Isaías ele viu o trono de Deus, ele viu um anjo que pegou uma brasa viva com a tenaz. Sabe, nem o anjo pegou na brasa. O anjo pegou aquele negócio que você tira uma brasa do fogo, sabe? Pegou assim porque estava tão quente, o anjo não ousou colocar a mão na brasa e colocou na boca de Isaías. Para de fofocar para você ver se a sua vida não melhora. Para de falar mal dos outros para você ver se a sua vida não melhora. Para de consumir pornografia, fofoca, mentira, TikTok, Instagram, doidado. Irmão, você nem dorme, você fica doidado. Vidrado assim, ó. Eu vi um pastor dizendo algo que é incrível. Uma criança. Quantos anos esses meninos têm aqui? Quantos anos vocês têm? 14 anos. E você? Oi? 14 também, e você? 14 também, e você? 16, e você? Você é filho do Emerson, não? Parece demais, não é o Emerson aqui da igreja, não. É um rapaz que eu trabalhei. Um rapaz falou de uma criança que ela estava com overdose digital. Não sei se... Eu já vi um rapaz, hoje ele é crente. Escuta algo que violento. Hoje ele é crente. Ele usou tanta droga que ele estava tendo uma overdose. Escuta aí, Darlan, pra você ver. Ouve aí um pouquinho. Gente, ele usou tanta droga que ele estava tendo uma overdose de farinha, de cocaína. E agora existe um tipo de droga digital que ela causa o mesmo efeito que uma droga que a cocaína causa. Uma dessas drogas vem pelo ouvido. Então presta atenção, irmão. Não deixe o seu filho com fone de ouvido dentro de casa. Desperta, acorda para a vida. Acorda para a vida. Não deixe o seu filho baixar joguinho por conta própria. Um dia eu estava com a minha esposa, eu baixei no tablet, joguinho bestinha, sabe? Joguinho besta. Baixei. O primeiro comercial que veio do joguinho era duas mulheres em desenho, em forma de desenho. Duas mulheres se beijando, se acariciando. Eu falei, amor, olha isso. Olha isso, amor. Imagina as crianças de hoje em dia. Que elas pegam o telefone, elas baixam o jogo que elas querem. Elas ficam o tempo que elas querem na internet, no celular, no YouTube, em tudo. Um dia uma mãe trouxe uma criança e pediu para mim orar. A primeira é porque ela não dorme à noite. Eu falei, o que ela mais assiste? Eu já sabia já. Pela perturbação, eu falei, já sabia. Pela doideira, eu falei, já sabia. O que mais? Ela gosta um pouquinho de TikTok, mas eu tirei. E se não bastasse, os adultos também estão ficando doentes. Dificilmente você vê um adulto que tem um foco. O déficit de atenção aumentou demais. A pessoa não consegue ficar sentada num culto 1 hora. Não consegue, dá uma agonia. Toca e, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Não consegue. Por quê? Porque para as pessoas hoje é tudo mais rápido. Você vê um vídeo, é 5 segundos. Se aquele vídeo não te interessou, você interessou, você volta, sobe de novo. E assim tá. É tudo muito rápido. As informações, tudo muito rápido. Por isso que as pessoas estão ficando retardadas. Mentalmente falando. Retardada é uma pessoa que tem a sua mentalidade atrasada. E elas estão ficando assim. Doentes.
O que precisa acontecer, pastor? Precisa de um poder, o poder do Espírito Santo. Precisa tocar a vida desses jovens, desses adolescentes, das crianças, dos pais. Porque Deus nos entrega um filho salvo. Deus entrega o filho com 6 meses, 1 ano. Se ele morrer, ele vai para o céu. E tem muitos filhos que se morrer com 16 vai para o inferno. Deus entregou o filho salvo. E o que aconteceu? Que no meio do caminho ele se desviou. Estava na sua mão, estava na minha mão. Irmão, você vai lá em casa, de verdade, eu falei isso daí sexta, eu vou falar de novo. Você vai lá em casa, é 24 horas, louvor ligado, Bíblia para um lado, livro para o outro. Não, irmão, não estou falando santidade para você, não. Você vai lá em casa, não tem, não assista o Globo. Pode ser que o YouTube, não estou nem aí, não assisto. Não coloque esse. Eu fui assistir, há tempos atrás, fui assistir uma série com a minha esposa. Quando apareceu um negócio meio esquisito, nós olhamos para o outro, vamos, tira. Tira. Hoje não temos um filho no nosso meio ali, sentado. Mas já precisa acontecer conosco. Precisa incomodar o Espírito Santo, já tem que ter um lugar no nosso coração, para quando surgir algo na sua mente, nos seus ouvidos e diante dos seus olhos, o Espírito Santo possa ter voz no seu coração. Só que você rejeita o Espírito Santo, você despreza o Espírito Santo. Pastor Hernani, ele tem um livro que se chama Precioso Espírito Santo. Esse livro é didático, é bom para os pais comprarem. Os pais compram esse livro e estudam com seus filhos, porque ele fala nesse livro como que você ensina o seu filho a respeitar o Espírito Santo. Possa ser que você, pai, aprenda a respeitar para depois você ensinar. Escuta, irmão, algo precisa acontecer na nossa vida, no seu coração, no seu interior. O chamado de Deus precisa ser forte dentro de você. O fogo de Deus que João Batista está falando é um revestimento. É um revestimento. Por isso, quando Jesus libera os seus discípulos, ele libera o Espírito Santo, mas ele também libera o poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 20, versículo 19. Aleluia! Estou sentindo uma unção aqui, irmão. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 19. Rachacantereba chorabarás. A Bíblia diz assim que ao cair da tarde do primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus. Aqui Jesus já tinha morrido, amém? Veio Jesus e se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Aqui é esquisito, irmão, a porta estava fechada. O cara passou pela porta assim, ó. Por isso que eles pensaram que era um fantasma. Os caras estavam assistindo tanto filme de terror que até o Espírito Santo, até Jesus aparecendo. Meu Deus, será que é um fantasma? E dizendo, ele lhe mostrou as mãos furadas e o lado. E os discípulos se alegraram porque eles viram o Senhor. E disse Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha o versículo de número 22. Irmão, como que está escrito? Lê para mim, vai. 1, 2, 3. Calma aí, irmão. Calma aí. Que preguiça danada. Misericórdia. Respira, Senhor. É que estava sem fôlego no pulmão. Você estava sem respirar. Vai, 1, 2, 3. E a... Olha para essa pessoa que está do lado e faz assim, ó. O cara põe uma bala de canela, rapaz. Aquelas balas de mel, sabe? Tem cheiro de xixi, o cara põe... A Bíblia fala que Jesus fez o quê? Ele soprou.
recebam o Espírito Santo. Os caras só, já deu um mistério. A palavra no original para Espírito Santo aqui é pneuma. Quando na teologia, a matéria pneumatologia, quando você estuda sobre o Espírito Santo, é essa matéria de pneumatologia, que é sobre o estudo do Espírito Santo. E aqui eles receberam o quê? O Espírito Santo. Mas só que o que eu aprendi nesses dias eu quero compartilhar com você. O Espírito Santo vem sobre o seu espírito. O fogo de Deus vem sobre a sua carne. Você precisa discernir isso. E o que eles receberam aqui? O Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, o que você recebe? A consciência da paternidade de Deus. Você recebe clareza, revelação da paternidade, de modo que você é filho de Deus. Mas só que esses homens não podiam. Eles não podiam ir para a grande obra, para a grande missão que eles tinham, só recebendo o Espírito Santo. Só, pastor, só. Tinha um segundo estágio da medida do Espírito Santo. A medida ainda não estava completa. O mesmo Jesus que disse, eu vos envio, por isso recebam o Espírito Santo. O mesmo Jesus falou assim, vocês agora têm que ficar em Jerusalém. Que é o texto que a gente leu lá em Atos capítulo 1. Até que vocês sejam revestidos de poder. Mas como que isso deve acontecer? Quando você receber o Espírito, quando o Espírito descer sobre você, ele vai te revestir de poder. Por isso que aqui a palavra pneuma é a palavra Espírito Santo. Agora acompanhe-me, por favor, em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. O que está escrito aí? Vamos ler junto. 1, 2, 3. A promessa. Calma aí, a promessa de quem? Então essa promessa está condicionada ao que Deus falou. E se foi Deus que falou, sabe onde está isso aí? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vê a movimentação. Irmão, em toda a Bíblia, você não vê na Bíblia a palavra trindade, amém? Mas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê a ação da trindade em uma só. No Antigo Testamento você não ouve falar de Jesus e nem do Espírito Santo, amém? Ouve sim. Você não ouve a palavra Espírito Santo e nem Jesus. Mas quando você olha que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, o Antigo Testamento fala de Jesus em todo momento. Vai lá para o sacrifício, volta lá o texto que o Cícero leu, quando Abraão estava sacrificando Isaac. Sabe o que representava aquilo? O pai e o filho subindo para fazer o sacrifício. Representava Jesus sendo crucificado e o pai entregando ele. Se você ler a Bíblia como se você estivesse lendo o TikTok que você tanto ama, você ia perceber que tem coisas profundas por trás das Escrituras. Não, pastor, mas eu já sou da nova geração, eu já vou para o Novo Testamento, já está tudo escrito. Tem coisa que você só vai entender quando você lê o Velho, o Antigo, porque o Espírito precisa revelar de forma progressiva aquilo que está no Novo. Então essa promessa é da onde? Lá do Antigo, do Velho. Aí continua, permanecei, pois... O que significa o poder aqui? Que tem a ver com o Espírito Santo? Significa no original dunamis, é uma explosão. A palavra fala de um nível mais profundo do Espírito Santo sobre nós. A palavra está dizendo que haverá um revestimento. O que é revestir? É vestir-se. Revestimento é uma nova vestimenta. É você tirar aquela veste antiga, aquela veste de pecado, de mentira. É você tirar aquela veste e você se vestir novamente com uma nova vestimenta. Sabe qual é essa nova vestimenta? O Espírito de Deus. E aqui ele está dizendo que é o dunamis. O dunamis é uma capacitação maior de realizar curas, milagres. Ouvindo um pastor pregando, ele falando sobre
um grande avivalista. E esse grande avivalista, ele ganhou em torno de 4 milhões de almas para Jesus. E um dia ele estava pregando e 2 senhorinhas do ciclo de oração falaram assim: pastor, você já foi batizado com o poder do Espírito Santo? E, não, eu já fui batizado no Espírito. Não, eu sei, elas falando, eu sei, você já foi batizado com o Espírito Santo, mas no poder? Você não ora em línguas? Até aquele momento ele já tinha ganhado 2 milhões de almas. Diga comigo, 2 milhões, 2, 3, 2 milhões, 2 milhões de pessoas. Meu Deus do céu. Nem um cachorro você está conseguindo ganhar. Até o teu cachorro está rebelde. Tem gente que não vem para a igreja por causa do cachorro. O cachorro fala: não vou não, se você for eu vou ficar aqui doido aqui dentro de casa. Então eu não vou ficar com você. Peter, eu vou ficar com você, Peter, para você não ficar aqui. Eu tive um cachorro que ele era endemoniado, irmão. Ele comeu um pote de manteiga. Irmão, perante Deus, ele comeu um pote de manteiga todinho. Uma vez, eu gosto muito de amendoim, deixei um pote de amendoim lá. Cheguei em casa, tava o pote de amendoim no chão, sem amendoim dentro e o pote fechado. Perante Deus, eu não estou mentindo não. Eu cheguei em casa, eu falei: mano, você é embaçado. Até então eu não tinha visto que ele derrubou o pote quebrou por baixo. Eu vi o pote lá assim, eu falei: mano. Ele entrava para debaixo da cama, box, não tinha como pegar. Eu olhei e falei: você é zica. Você comeu amendoim, você abriu o pote, comeu amendoim e fechou o pote. Faltou ele pôr no lugar, mas ele deixou lá. Eu falei: meu. Uma vez ele desceu na casa da minha mãe, irmão. Minha mãe tinha feito a mistura, uma panela assim, uma frigideira de mistura. Ele comeu a mistura toda, lambeu o óleo todinho. Quando chegou lá, parecia que a panela tinha lavado a panela. O nome dele era Billy. Meu apelido era Tais. Billy, ao passar do tempo, Billy... Essa é mais antiga, hein? Ao passar do tempo, Billy se recupera. Sangue de Jesus tem poder. Viajei agora. Esses meninos novos aí não sabem o que é isso aí, não. Quando eu olhei, ele derrubou o pote, o amendoim tava, ele foi comer o amendoim. Ele era o demônio. Aí ele fez, a pior coisa que ele fez foi fazer fezes todinha em cima da cama. Eu falei: meu amigo, eu não vou deixar de ir para a igreja por causa de você. Não vou mesmo. Não, eu deixar de ir para a igreja para ficar com você, para você não destruir minha casa, pode esquecer. Para você não se matar, você vai embora. Imagina os defensores do animal agora dizendo: eita, pastor, também nem é assim que fala com o bichinho, senão ele fica depressivo. Foi igual o pastor Juscelio, foi no shopping e viu a mulher andando com um carrinho de bebê. Quando ele olhou, era um cachorro. Ele: meu Deus, o cachorrinho, o carrinho de bebê. Deixa pra lá essas coisas. Você gosta, né? Você tá só dando risada aí, né, lindo? Ele gosta. Deus tá falando com você, né? Você tem cachorro? Tem, mas eu sei que você é um rapaz muito bom. Escuta, volta aqui, irmão. Volta pro Espírito, você carnou agora total. Mas é bom, quanto mais na carne você tá, mais o Espírito Santo vai tocar com fogo essa carne sua aí que não se converte nunca. Qual a história do cachorro? Ah, não, eu vou falar, Renato. Aí o cara tinha ganhado 2 milhões de almas. Aí a mulher falou assim, as mulheres do ciclo de oração: não, o senhor tem que orar, precisa ser batizado. Obrigado por ter lembrado. É para o senhor ser batizado com fogo do Espírito. Ele é. Então a partir de hoje eu não prego, não subo no altar enquanto o Senhor não me batizar com esse negócio aí, com esse fogo. Ficou anos. Até que um dia o Espírito Santo veio num lugar improvável. Parece história,
da carochinha, mas é verdade, no lugar improvável. E aquele cara foi cheio do Espírito Santo. Tem essas histórias. O cara foi cheio do Espírito Santo, ele ganhou 4 milhões de pessoas para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você precisa desse fogo. Eu e você precisamos do Espírito Santo para vencer o mundo. Você nunca vai conseguir vencer o pecado, vencer o mundo. Você nunca vai conseguir dizer não para o diabo se você não for um homem ou mulher revestido do Espírito Santo de Deus. Revestido até o tutano. Amém? Por isso que Jesus falou: fica na cidade até que você seja revestido de poder. O Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, ele traz transformação e ele traz o caráter de Cristo em nós. Amém? Quando o Espírito Santo vem, ele traz o caráter de Cristo e uma transformação poderosa. Mas quando o batismo do fogo vem, ele traz um revestimento de poder sobre nós. Olhe para o seu irmão e diga que você precisa conhecer isso. Assim, você precisa conhecer o Espírito Santo, mas você também precisa conhecer o poder do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando de um nível mais profundo, irmão. O poder do Espírito Santo é um nível mais profundo. É um agir do Espírito já nos lugares mais profundos do seu coração. Isso vai afetar a sua vida. Isso vai afetar o que você faz. Isso vai afetar quem está à sua volta. Porque isso é coisa de Deus. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Isso está baseado, como a gente falou, na profecia do Antigo Testamento. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, fala assim: e acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda... Não é espírito sobre espírito, é espírito, fogo sobre a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Rebaixou, levante sua mão, receba esse poder do alto que pode te revestir, te renovar, que pode curar a sua vida, que pode tirar você desse lugar, dessa estagnação espiritual e te levar mais fundo nele. Ora em línguas, não tenha medo. Ora em línguas, deixa ele pegar você, deixa ele liberar esse dom sobre você. Esse é o poder que vem de Deus, você precisa receber isso. Ah, mas eu não consigo, não existe. Não consigo, você tem que viver isso. Você tem que ter o Espírito e o fogo de Deus nas suas entranhas, no seu coração. Levante sua mão. Você precisa querer isso. Existe muito mais. Existe muito mais. Vamos, pegue isso, receba isso. Receba isso. O que você está sentindo agora é um arrepio? É mais do que isso, é um fogo no seu peito? É vontade de orar em outras línguas? O que você está sentindo aí? Está queimando, está subindo como se fosse um vapor quente aqui, é Ele! Receba, Nicolas. Receba o poder de Deus sobre o seu coração, sobre o seu interior. Receba fogo do alto. O seu coração está batendo forte, é o Espírito Santo te tocando.
Aumenta esse teclado aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não tenha medo de liberar, não tenha medo de receber isso. Sabe por que muitos têm medo de receber esse fogo? Porque esse fogo pode tirar você de uma estagnação espiritual. Esse fogo pode dizer assim para você: oh, o que você está vivendo hoje não é o que eu tenho para você. O que você está vivendo hoje não é o que eu tenho muito mais. Rabababa chocondoroba chocantelebana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 ban
fogo de Deus, fogo de Deus. Receba, ele está queimando aqui. Seja ousado, irmão, seja ousado, não tenha medo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Receba! Você precisa disso, você precisa disso. Você não vai vencer sem isso, você não vai vencer sem Ele. Você nunca conseguirá resistir ao mundo sem Ele. E enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, só receba. que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Não prenda o Espírito, não prenda ele, não sufoque ele. E enche-me de novo. Não sufoque ele. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito,
aqui, porque você é um homem do fogo. Você é um homem que o seu coração, os seus lábios queimem fogo. Por isso que está aqui dentro, está palpitando, parece que tem algo subindo. É Ele! No oceano do Espírito, já me adorarei. Espírito, Rebaixou que desce como fogo. E enche-me de novo. Espírito Santo que desce Como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Escute algo, ouça algo com muita atenção. A Bíblia fala que no Antigo Testamento existe uma lei da purificação. O que é a lei da purificação? Quando eles conquistavam uma cidade, os despojos daquela cidade precisava passar por um ato de purificação. E a Bíblia vai dizer assim: o que for ouro, o que for prata, o que for bronze, ferro, estanho, chumbo, tudo que resista ao fogo, vocês vão ter que passar pelo fogo para purificá-los. Mas também deverão purificá-los com água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. Isso está em Números capítulo 31, versículo 22 e 23. O que aqui está dizendo? Existem objetos que o fogo vai consumi-los. Esses objetos você passa ele pela água. A água será o suficiente para purificar aquilo. Mas os objetos mais rígidos, mais duros e mais resistentes, não é a água que vai purificar, é o fogo. Olha para dentro de você, irmão. Precisa ou não precisa de um fogo aí dentro? Olha agora as áreas mais rígidas, mais duras. Olhe para dentro de você e veja aquilo que você está resistindo, aquilo que você tem resistido diante de Deus. Sabe como que você vai vencer isso? Quando você submeter toda a sua vida ao fogo do Espírito. É possível, é possível. Uau, tem uma unção muito forte aqui. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 e 10 diz assim: Moisés narrando: isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra, gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias, 40 noites, e ali, durante todo esse tempo, eu não comi, eu não bebi coisa alguma. E o Senhor me deu as 2 tábuas, nas quais Ele gravou com o seu próprio dedo todas as palavras que lhes tenho proclamado. Deus gravou nas tábuas todas as palavras que lhes tenho proclamado do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Moisés, ele viu o dedo de Deus escrevendo, irmão. Ele viu.
Você sabe quanto tempo demorou para Moisés pedir para ver a glória de Deus? Você quer saber? 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele nunca havia pedido para ver a glória de Deus. Por quê? Processo. Processo. Que tipo de processo, pastor? Ele precisava ir mais fundo, ele precisava aumentar. Demorou 40 anos para ele olhar e falar assim: eu quero ver o Senhor, deixa-me te ver. O que eu quero dizer para você é que você tem que insistir. Moisés viu, ele estava nas suas mãos com 2 tábuas que Deus escreveu com o próprio dedo, e que ele e as palavras foram tiradas do meio do fogo. Deixa eu te falar uma coisa, esse é o tempo. Esse é o tempo, irmão, de você se derramar por completo, de você ter uma experiência como nunca antes, de você desejá-lo como nunca antes, de você aumentar os teus níveis de oração, os teus níveis de jejum, os teus níveis de meditação da palavra, os teus níveis de força. Não é qualquer coisa que vai te roubar do Senhor. Não é qualquer coisa que vai me tirar do meu chamado, do meu propósito. Não é qualquer coisa que me faz desanimar. Não, irmão, não. Quero falar algo pra você, Antônio. Se o que você tanto acredita, se o que você tanto ora é o que você deseja, o Espírito Santo está esperando você. Você tem orado para Deus fazer coisa que Ele não vai fazer. Sabe por que Ele não vai fazer? Porque é a sua parte. De que você larga tudo. Isso, largar tudo, não são as coisas externas. Não estou falando de emprego, eu não estou falando de família, eu não estou falando de coisas físicas. O dia que você dizer assim: Senhor, eu quero ter uma experiência com você como eu nunca tive. Quero ter uma experiência como eu nunca tive. Eu não estou te expondo, mas eu preciso falar isso aqui agora. Se você tiver coragem de dizer assim: Espírito Santo, pode vir, pode fazer tudo que o Senhor tiver que fazer em mim, pode fazer, que eu estou aqui. De que você se levantar, irmão, pela manhã e dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu me posiciono. Não por causa da minha esposa, não por causa dos meus filhos, não por causa que o pastor falou aquilo, eu me posiciono, porque a partir de hoje eu quero viver mediante a esse lugar, a essa glória. Não espere de homens, só Ele tem o que você precisa. Mas você vai ter que sair do seu lugar de comodismo, você vai ter que sair desse lugar de estagnação. Você não vai ter alguém que vai buscar por você, é você que vai ter que pôr o joelho no chão. É você que vai ter que parar de dizer coisas, vai ter que passar a fazer coisas que o Senhor está pedindo. Posicionamento diante dele. Isso pode mudar a sua vida, isso pode mudar a sua casa. Você quer viver isso? Então submeta-se ao fogo de Deus, à paixão de Deus, ao anseio das coisas de Deus. Adorar. Eu navegarei. Vamos adorar o Senhor. O altar está aqui, se você quiser se render aqui, fique à vontade. Vamos adorar, vamos queimar aqui diante do Senhor.